Boa noite a todos. É sempre uma grande honra, uma grande alegria, uma satisfação. Também uma grande responsabilidade estar aqui e podermos estudarmos juntos o Evangelho. Como eu sempre digo, aprendermos juntos, porque todos nós temos algo a oferecer ao nosso irmão. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seu capítulo 27, Pedi e obtereis. Item 21. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua, se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desgraça, dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se, por nossas preces, lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Veja-se também o céu e o inferno, capítulos 4, 7 e 8. Amigos, o tema que eu escolhi para essa noite, ou o assunto que eu escolhi para essa noite, é uma preocupação que todos temos e que ainda é uma dúvida para muitas pessoas, tá? O que acontece conosco após a morte? Sei que tem muitas pessoas que já são espíritas há muito tempo, e tem alguns que ainda estão procurando saber o que é o Espiritismo, para saber se é algo de bom ou não, para saber se tem alguma coisa que possa lhe elucidar as dúvidas. Então, eu trouxe aqui um pequeno exemplo daquilo que o Espiritismo pode nos mostrar sobre essa questão, né, dessa dúvida que muitos têm e que, principalmente, aqueles que não acreditam em nada, não acreditam em Deus, esses sim estão com, né, as ideias totalmente em turbulência.
Bem, nós vamos construindo o nosso futuro nos atos do presente. Essa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo foi proposital, porque ela elucida justamente isso. E para aqueles que ficam imaginando o que é que tem nesse Evangelho segundo o Espiritismo, né? Muitas pessoas que não conhecem, principalmente aqueles que frequentam outras religiões e não têm nenhum conhecimento daquilo que ensina ou daquilo que elucida o Espiritismo, imagino quando quando vê um livro assim, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que fica passando na cabeça dessas pessoas, né? Mas, na verdade, esses livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz explicações coerentes sobre as passagens evangélicas, colocando aquilo que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então, nós temos um outro mundo para a gente conhecer também. Esse mundo é um mundo espiritual, um mundo natural, que ele já adiantou para nós, mas como ele falava em parábolas, né? Então, muita gente ainda não entendeu, porque não tinha chegado a hora de entender. Nós vamos nos sintonizando com lugares e pessoas que atraímos para nós. Então, para onde que nós vamos? Nós vamos para onde nós estamos construindo neste momento. Então, nós estamos construindo a nossa sintonia para o lugar que nós vamos. Nós estamos reforçando essa sintonia momento a momento. Aqueles que vivem sem apego às questões materiais desprendem-se com mais facilidade do plano físico, sentindo-se aliviados ao retornar à pátria espiritual, onde temos a nossa verdadeira vida. Então, quanto mais desprendimento nós temos, quanto mais espiritualizados que nós somos, quando vai chegando lá o momento da gente partir desse mundo, que todos nós, não há nenhuma exceção, nenhuma. Então, a morte do corpo físico, ela é a justiça para todo mundo. Se nós temos um desprendimento material, não digo que nós não devemos dar valor às questões materiais, é muito importante que nós cuidemos das nossas questões materiais, porque elas podem ser também instrumento da caridade, elas podem ajudar a fazermos uma família, nós temos uma família com mais conforto, com mais união, levar o conforto a alguém, né? Desde que a gente não procure os meios materiais prejudicando o nosso irmão. Aqueles que consideram apenas a questão material, apegando-se excessivamente a possuir o máximo que puder, ao inevitavelmente atravessar o portal da morte, sentirão grande dificuldade devido à mudança radical em sua posição. Aqueles que estão mais para o materialismo do que para a espiritualização, sentirão dificuldade. Não é que o plano espiritual é uma coisa do espiritismo, do espírita. Todos nós vamos para o mesmo lugar. O espírita vai lá para aquele lugar, o católico, o evangélico, o ateu. Todos nós vamos fazer essa passagem e nós vamos para o plano espiritual. Chegando lá, nós estaremos vivos, né? E aí, para muitos espíritas, essa é a grande surpresa, né? Nossa, mas é verdade, a gente vive, até para o espírita, é uma confirmação assim, né, que para alguns vai causar espanto, né? Eu procuro me conscientizar disso também. Agora, imagina para uma pessoa que não tem consciência nenhuma, que acha que vai, né, que não existe nada depois da morte, vai ficar ali, muitas vezes inerte, dependendo da pessoa, vai ficar ali paralisada, né, às vezes até horrorizadas.
Aqueles que se esforçaram para cumprir dignamente sua tarefa na existência física sentem-se aliviados ao ver chegar o final de seu trabalho. Costumo dizer que nós, na maioria, né, a grande maioria de nós não somos missionários, mas nós temos tarefas. Nós não temos uma missão. Missão, eu acho que é uma coisa bem grande, né? Missão é uma coisa lá que o Chico teve, que o São Francisco de Assis, Jesus, né? Agora, nós também temos as nossas obrigações, mas assim, a gente não chega a ser missionário, mas nós temos as nossas tarefas. A gente veio aqui para fazer alguma coisa de útil. Já aqueles que desperdiçaram seu tempo com intrigas, satisfação apenas dos próprios desejos e viveram à custa do prejuízo do irmão, preocupam-se ao ver o momento da prestação de contas cada vez mais perto. É inevitável a gente chegar nesse momento, a gente vai chegar nesse momento, né? Como dizia lá um professor de filosofia, né? Você já viu alguém chegar no final da vida e ele está lá no leito e sabe que vai morrer, não vai sair do hospital ali, ele vai morrer ali, em poucos dias. Você já viu alguém chegar e falar assim, olha, chama ali o meu empregado que eu quero explorar ele mais um pouquinho, chama ali aquela pessoa que eu quero humilhar ela mais um pouquinho? Não, a gente não vê isso. Os relatos que nós vemos de enfermeiras, de pessoas que estão lá cuidando dessas pessoas que estão em estado terminal, né? Eles sempre falam assim, olha, chama lá o meu amigo que eu briguei com ele faz 20 anos e eu queria me reconciliar com ele. Chama ali o meu empregado que eu queria pedir desculpa para ele de tudo aquilo que eu exagerei, não foi por mal, e as pessoas querem se reconciliar, né? Então, a gente quer fazer o nosso melhor. E, graças a Deus, a gente tem esse momento de despertar, e as pessoas têm esse momento do despertar. Mas a gente tem uma forma de evitar isso também, né? Evitar complicações maiores. Eu sei que eu também tenho lá minhas dívidas, né? Eu sei que eu tenho muito que corrigir, mas o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, o verdadeiro ser humano é aquele que está se esforçando, não é aquele que já alcançou a perfeição. A gente está se esforçando, né? Então a gente vai ouvir muito, igual eu ouço, né? Muitas vezes com quem eu convivo, nossa, não sei o que você vai fazer lá naquele centro. Você chega, você trata todo mundo mal, você é ruim. Mas tudo bem, eu estou tentando, né? Após a morte, não temos máscaras ou fingimentos, nós somos o que somos o resultado de todo o trabalho que fizemos até então. Tudo que a gente fez, desde do nosso início, né, que eu não sei quando que é, e a gente não vai discutir isso hoje, tudo que a gente fez desde o início, tudo isso vem se acumulando, todas as experiências, a gente não perde nada dessas experiências, os conhecimentos vão vindo e vão se acumulando, e a evolução que nós conquistamos, nós não perdemos. O espírito, segundo Allan Kardec, o espírito não retrograda, ele não volta, ele não involui, ele sempre evolui, a gente caminha sempre adiante. Então, essa é a nossa melhor versão, né? Já pensou a nossa terceira, quarta encarnação antes dessa daqui, como é que a gente é? Se essa é a melhor que a anterior, melhor que a outra, melhor que a outra, imagina, né? Aquela ali, não vou nem falar 10 atrás, vou falar umas 3, 4 atrás, né? E quando a gente chegar no plano espiritual, não tem essa de, não, porque eu pratico a caridade, eu sou bonzinho, Não, lá a gente vai ver todo mundo do jeito que é. E a gente vai chegar lá do jeito que nós somos aqui, com tudo aquilo que de conhecimento, da forma que nós somos aqui,
é da forma que nós vamos chegar lá. A gente não vai modificar assim de uma hora para outra, virar santo, nem nada. Lá é a realidade, é o que nós somos. É aquilo que nós nos esforçamos para evoluir. Então eu vou falar com vocês sobre um pequeno exemplo que eu vi. Eu sempre costumo falar assim, as pessoas que não conhecem o Espiritismo e que querem conhecer, têm curiosidade, querem conhecer, eu sempre recomendei assistir o filme Amor Além da Vida. E para eu poder vir falar aqui, eu assisti novamente esse filme, e tem um outro filme que eu gosto muito, que é baseado em um livro da série André Luiz, que eu acho muito melhor do que esse. Ele é muito mais assim a realidade do plano espiritual. O filme Amor Além da Vida, ele é um pouquinho fantasioso, ele tem algumas coisas lá que, né, não é bem aquilo, né? Mas ele é muito bacana, mostra lá que a gente continua vivo e nós temos as nossas criações mentais também. No filme Amor Além da Vida, o marido, né, os filhos morrem no acidente, e depois ele morre, e aí a esposa fica, e ela tem uma dificuldade muito grande, né, entra numa depressão. Imagina, né, perder 2 filhos, depois perder o marido. Nossa, quem é que aguenta isso, né? E lá no plano espiritual, os filhos, o marido, eles acabam se reencontrando, e é bacana assim que os filhos, eles se apresentam com uma outra forma. Um deles é um doutor que ele gostava muito, a filha, ela tomou a forma lá de uma aeromoça, que ele achou muito bacana e tal, e depois ele acabou reconhecendo. A esposa não suportou o tranco, né? Também, né, não vamos criticar ela, depois de um peso desse, foi muito difícil. E ela suicidou-se. Então, ela foi para um lugar diferente do que eles estavam. Isso serve de alerta para aqueles que estão assim, desgostosos da vida e tal, que pensam que tirando a própria vida, acabando com a existência do corpo, os problemas acabam. Não acabam, né? Pelo contrário. Mas isso aí é uma questão, o suicídio é uma questão, a gente vai falar sobre isso daí. Então ela vai para um lugar em que ela está lá, totalmente desequilibrada, e ele procura ela, né? Quem não assistiu o filme, eu vou falar igual o Leandro Carnal, né? Que aqui vai ter spoiler. Então vou falar igual o Leandro Carnal. Não assistiu o filme, eu vou contar o final, morram. Então, eu vou contar o final. Eu gostei muito do filme porque ele sai à procura dela, é o Robin Williams, né? E ele sai à procura dela e vai à procura dela, e o pessoal fala assim, não adianta você ir, porque, você não vai achar ela, e a hora que chegar lá também, ela não vai te reconhecer e tal. Ele fala assim, não, mas eu vou assim mesmo, eu amo essa mulher. Eu tive os meus erros, lá teve hora que eu faltei, teve hora que eu fui incompreensivo, ela também teve as falhas dela, mas eu amo, essa daí é a mulher. Aí tem um instrutor lá que fala assim, existem almas gêmeas e tal. Não. Então, segundo o Espiritismo, não existem almas gêmeas, existem almas que se sintonizam, tem uma sintonia tão grande que elas parecem almas gêmeas, tá? Mas essa questão assim, é uma alma que foi feita para outra e elas se complementam, não é bem assim, tá? É uma sintonia muito forte que existe, que parece que são almas gêmeas. E ele vai, procura ela e consegue achar. E aí, eu digo assim, esse foi o exemplo que, às vezes, as pessoas falam assim, o Espiritismo, reencarnação. Não, o Espiritismo
fora da caridade não há salvação. A reencarnação é um instrumento de evolução, mas a base, fora da caridade, o amor, fora do amor não há salvação. E ele, o marido, quando encontrou ela não reconhece ele. E eles falando assim, olha, você vai enlouquecer, você vai ficar com ela e você vai enlouquecer também. Aí o guia que foi junto dele, falou assim, tá vendo? Vai lá, se despede dela, vamos embora que não adianta. Ele fala assim, não, eu vim aqui me despedir de você, porque eu vou ficar aqui com ela. Ela estava num ambiente lá, sombrio, todo desequilibrado e tal. E ele resolveu ficar com ela. Então eu achei isso um ato de amor imenso. E ele realmente consegue resgatar ela de onde ela está. É claro que isso é um trabalho, não é igual o filme e tal, isso é um trabalho de anos, que a pessoa vai, se dedica, entra também a reencarnação aí, porque o suicida ele não está totalmente perdido. Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá, nenhuma. Todo mundo é socorrido, todos são socorridos, suicida, inclusive, tá? Aquelas questões lá, o suicida vai para o vale do suicida, é só sofrimento e tal, gente, não é bem assim, há sofrimento, existe sofrimento, mas não é só sofrimento, tem o resgate também, tem as nossas orações que chegam a ele. Quer ver uma questão bacana que fala do suicídio, que refuta essas questões? No livro Missionários da Luz. Missionários da Luz, acho que é o terceiro livro da série André Luiz. O rapaz se suicida. Aí ele se dá um tiro, vem algumas entidades, pegam ele e levam para um lugar muito ruim, vamos dizer assim, leva lá para um lugar muito ruim, que é onde eles costumam se reunir. O André Luiz conversando com o instrutor, aí chega uma senhora desesperada, não, olha, pelo amor de Deus, me socorre aqui, o meu filho acaba de desencarnar através do suicídio. O instrutor do André Luiz fala assim, vamos lá, pegou, eles se reúnem em tal lugar, que era o matadouro da cidade. Foram até lá. Lá estava ele, cercado pelas entidades. Resgataram ele e levaram para o hospital. É claro que num estado deplorável, doente, ele ainda até conseguia falar com os recursos que foram ministrados nele, mas ele foi socorrido no mesmo dia, ele foi para o hospital. Cadê essa questão aí de vale dos suicidas, é só sofrimento e tal? Sim, então, tem um grande sofrimento para ele, para a família e tudo mais, mas ele foi socorrido no mesmo dia. Agora, se depois ele escolher sair, deixar o hospital e ir para onde ele quiser, sofrendo do jeito que ele está, escolha dele. Livre-arbítrio. O que nós vamos fazer? E, para a gente finalizar, sobre quando alguém pergunta assim, um ente querido meu morreu, eu queria ter notícias dele. Tá. Nem sempre é possível nós termos notícia dos nossos entes queridos que se foram. Por quê? Eles podem estar reencarnados, eles podem estar num trabalho numa colônia distante, eles podem estar num lugar que eles escolheram ficar e que ele não quer que ninguém incomode. Então, certa vez, teve até uma pessoa que perguntou para nós, eu estava pensando assim, nossa, mas o meu irmão,
Eu acho que ele está sofrendo muito lá, porque não viveu uma vida muito regrada e tal. Eu acho que ele está sofrendo muito. Não tinha jeito assim de acudir ele, né, ajudar ele lá. Mas será que ele está sofrendo? Mas eu queria acabar com esse sofrimento. Eu acho que ele está sofrendo. E o que acontece? Às vezes, vai uma equipe lá e sempre uma equipe vai até quem está necessitado e fala assim, olha, nós estamos aqui para ajudar você. E às vezes, a pessoa simplesmente fala assim, eu não quero saber de vocês, eu não gosto de vocês, eu não quero vocês perto de mim, e eu não quero ir para onde vocês querem me levar. Eu quero ficar aqui, mas você não está sofrendo? Eu vou atrás daquilo que eu quero. Ah, mas o meu irmão, então, está sofrendo lá no plano espiritual? Ele pode ter optado por isso. Ele pode querer não receber ajuda e viver a vida. Vai atrás de uma vingança, vai atrás de uma pessoa que prejudicou ele, fica ligado lá, vai obsediar alguém. E aí? Todos têm a ajuda necessária. A todos é oferecido a ajuda que a pessoa precisa. Mas nós temos que respeitar a vontade da pessoa. Pode ser que esteja sofrendo? Olha, se estiver, é a opção da pessoa. Porque ajuda tem, todo mundo tem. Viram lá esses filmes que passaram aí do Nosso Lar, depois Nosso Lar 2, toda vez que eles vão resgatar alguém, eles chegam ao redor, vamos lá, vamos você também. Não, Deus me livre, não vou não. Eu gosto daqui, do lugar onde eu estou. Este é um pequeno exemplo, entre infinitos exemplos que nós temos de para onde nós vamos depois do nosso desencarne. Depois que a gente morre, a gente vai para onde a gente está sintonizado. Estamos construindo neste momento o lugar onde nós vamos. E lá é uma aura, né? Assim como aqui no planeta Terra também, é uma aura coletiva. Nós temos lá a nossa individualidade, mas lá tem uma aura coletiva também, e a gente vai se sintonizando com aquele lugar, e é para lá que nós vamos. Então, vigiai e orai. O que é o vigiar e orar? Não é a quem vai vir fazer mal para nós, é vigiar o que nós estamos fazendo, vigiar os nossos atos, para a gente saber se a gente será realmente merecedor de um lugar melhor ou não. Então, depois a gente vai para lá, não reclama, tem que trabalhar para poder melhorar, para poder sair dali de onde a gente está. Tá? Então, é assim que funciona, é a lei, não é o espiritismo, não é aqueles livros lá da Serendé Luiz, não. Eles simplesmente relatam aquilo que está acontecendo lá no plano espiritual. Orar por aqueles que se foram, eles vão receber essas orações, essa brisa, esse bálsamo consolador. Quando a gente quiser que alguém seja atendido, é a gente orar, tá? É a gente querer o bem dessa pessoa. É nós procurarmos, né, entender que é a vontade de Deus também que age em todos os momentos, né? Deus está ali, está presente, tá? Amigos, então era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que essas palavras possam trazer um pouco de consolação, se eu em algum momento, assim, possa ter tirado um pouquinho de esperança. Não, a intenção não é essa, a intenção é trazer a esperança, tá? Ninguém está desamparado.
Todos nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos aqueles que vão nos orientar aqui na terra mesmo, né? E lá no plano espiritual, sem dúvida. Vamos então fazer a nossa oração para que nós possamos nos equilibrar, para que nós possamos receber as inspirações do mais alto. Vamos então, neste momento, serenar o nosso coração. E vamos pensar naquelas questões que estão trazendo dificuldades para nós neste momento. Que Deus, que Jesus interfira com sua inspiração neste momento. Nós possamos compreender que são oportunidades da prática da caridade, da prática do amor, são oportunidades que nós temos de amar o nosso próximo, de amar o nosso semelhante. Que a paz do nosso coração, que a paz desse ambiente irradie-se para os nossos lares, para o nosso trabalho, para todos os lugares necessitados de equilíbrio, para aqueles que conhecemos, para aqueles que nós queremos que melhorem, para aqueles que estão passando por uma grande prova, por nós, para que nós sejamos mais compreensivos, mais humildes, mais corajosos também, para termos mais paciência. Que Jesus nos inspire agora e sempre. Que assim seja. Quem estiver agendado para o passe de tratamento, pode se dirigir à sala número 4, a sala ao lado. Os demais podem permanecer aqui e receberão o passe. Quem estiver, o marido está agendado, a esposa quer ir junto, pode ir tranquilamente, se não tem importância que não está agendado, pode ir junto com a esposa, com o marido, com o filho, com o pai, tá? Não tem problema. Nesse instante, nós vamos agradecer essa oportunidade. Estamos aqui nessa transição. Agradecer o nosso amigo, agradecer a nossa sociedade. Estamos aqui compartilhando com essa palavra. O mundo de evolução. Agradecer a todos que nos cercam, todos os que trazem conforto dessa vida. Que nos trazem a luz, a rádio, gás, que recolhe o nosso lixo. Aqueles que estão nos leitos de dor, aqueles que são prisioneiros, inclusive os prisioneiros do próprio corpo, da própria saúde, da própria vida. Sejam eles dignos de nossa evolução, de nosso respeito. Que esse aprendizado seja levado para essa semana que inicia.
vazios, com fé, conforto e paz. A paz do Senhor seja com nós, até a